gente, tudo bem? Estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. Eu sou a Bruna e no episódio de hoje nós vamos falar sobre outro subgênero literário que seria a ficção científica. E vamos trabalhar com esse livro aqui, que está saindo fresquinho do forno, Contrapeso, de Juna, não sabemos o gênero ao certo. E, bom, mais uma vez, esse é um episódio patrocinado pela LTI. Então, estamos nessa temporada de tratar subgêneros literários. Já falamos sobre a literatura queer e agora vem a ficção científica. Oi, pessoal, eu sou a Denise. É um prazer estar falando com vocês de novo, mais uma vez, sobre um livro de literatura coreana que a gente está aí super empolgada para compartilhar, até porque essa nossa nova leva de episódios que tem esse tema de subgêneros é exatamente para instigar vocês a expandirem os horizontes, né? E começarem a dar oportunidade aí para outros tipos de livros também. E para hoje a gente vai trazer aqui um convidado que é especialista nessa área de ficção científica, que pra gente é um pouco novidade também. Sim. Então vai ser ótimo, que a gente vai aprender muito hoje. E a gente queria pedir pro André Araújo se apresentar pra gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. André, fala um pouquinho quem é você, o que você tem feito. Perfeito. Gente, muito obrigado por me convidarem. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é André Araújo. Eu sou original de Porto Alegre, mas moro aqui em São Paulo já faz um tempo. E a minha trajetória, digamos assim, acadêmica é sempre muito vinculada à questão da ficção científica. Eu venho, na verdade, eu não sou das letras, eu venho da comunicação. Fiz graduação, mestrado, doutorado na comunicação, mas sempre pesquisando coisas relacionadas à literatura, tecnologia, mídia. Então, por isso, acabei indo mais para o lado da ficção científica. Então, e agora, ultimamente, mais recentemente, tenho trabalhado mais fortemente com essa perspectiva da ficção científica, com pesquisas que têm relação com o chamado antropoceno, ou questões de crise ambiental, né? Então, a ficção científica acaba sendo um campo muito interessante para imaginar futuros alternativos ao que a gente está vendo e etc. Então, eu sigo bem por esse caminho aí e mais ou menos por aí, gente. Interessante. Aí você já falou palavras-chave que a gente vai querer trazer aí, conforme a gente for conversando. Tipo antropoceno, a questão com a natureza, a tecnologia, etc. Mas então, vamos começar pelo básico. Perfeito. Quais são os principais aspectos da ficção científica e como ela se encaixaria dentro daquela caixinha da ficção especulativa? Ela está dentro? Ela não está dentro? Não, perfeito. Ótima primeira pergunta. Para quem, assim, tá chegando agora, né? E possa conhecer mais. Tá. A gente pode pensar a ficção científica, inicialmente, assim, como um gênero literário que tem um traço marcante muito específico, que é um traço temporal. Né? Há alguns autores, né, da grande quantidade de pessoas que escrevem sobre ficção científica, criticamente, que vão dizer que a ficção científica é fundamentada por ser um gênero temporal que se passa no futuro. Seja um dia no futuro, 1 minuto no futuro, 35 mil anos no futuro. Essa seria o traço principal da ficção científica. Né? Claro que todo o gênero literário, toda a categoria crítica, ela é mais definida quase por suas exceções, né? Uhum. Então, mas assim, para começar a conversa, a gente pode iniciar assim pensando, todo gênero literário, todo texto literário que se passa no futuro pode ser entendido como ficção científica. Por que esse traço, daí voltando à questão da literatura especulativa, né? Literatura especulativa é um nome, uma tag mais contemporânea, né? Antigamente, pouco tempo atrás, 30 anos atrás, se usava a expressão literaturas de gênero. Né? Então, de gênero literário mesmo, que seriam aqueles tipos de literatura que precisam dizer o que são, digamos assim. Né? Então, o gênero realista não precisa dizer que um livro é realista. Ele já é, por definição, todo livro, de certa forma, é realista. Então, livros que eram não realistas, ou textos, ou gêneros não realistas, precisavam ter essa tagzinha depois. Né? Então, eram de gêneros literários. Alguns, né, mais próximos do realismo, como, por exemplo, literatura de detetive, né? Ficção de detetive, que é um gênero literário específico, mas especificamente
especialmente essas que se afirmam como não realistas. E o que eu quero dizer com não realistas é que elas não se passam no mundo que a gente vive no aqui e agora. Então, tem outras regras que regem ali. O mundo ficcional. Em geral, hoje em dia, né, são tratadas principalmente 3 gêneros literários que caberiam dentro dessa ideia de ficção especulativa, que são a ficção científica, o horror, especialmente horror sobrenatural, e os livros de fantasia, né, que se passam em um mundo completamente outro, digamos assim. Então, esses seriam os 3 grandes subgêneros dentro do grande gênero literatura especulativa. Todos esses 3 partem do pressuposto que o mundo ficcional que nós estamos adentrando não segue as mesmas regras do mundo que a gente vive. Tá? A ficção científica tem algo de específico, porque ela é, desses 3 gêneros, o que está mais vinculado ao mundo que a gente vive agora. Supostamente vivemos na mesma natureza, entre aspas, nas mesmas regras naturais que o mundo que nós estamos. Só que o dispositivo de nos colocar em outro mundo, em um mundo não realista, é precisamente o que eu estava falando do futuro. A gente joga essa história para o futuro, contando que nós vamos ter ciência... a ciência vai progredir, entre aspas, a tecnologia vai progredir e esse mundo vai se transformar de maneira bastante radical. Como o nosso mundo é muito distinto do mundo de 1800, de 1600, de 1200. Né? Então, a ficção científica joga com essa ideia de uma história linear e progressiva que vai melhorando e isso transforma o mundo. Então, diferentemente de um livro de fantasia como O Senhor dos Anéis, por exemplo, onde a gente está num mundo absolutamente outro, que tem elfos, que tem dragões e etc., né? E às vezes também esse vínculo com uma ideia de passado. Né? A fantasia tem essa coisa, né? Magia, espadas, etc. Né? E o horror, que seria mais caracterizado, especialmente o horror sobrenatural, por irromper um ser que não faz parte de uma visão naturalista. Né? Digamos, então, um fantasma, uma monstros, etc. A ficção científica, o que aparece na ficção científica seria plausível de acontecer em nosso mundo, mas ainda não temos tecnologia suficiente, ciência suficiente para isso. Tá. Aí vem uma primeira dúvida minha. Existe, por acaso, a possibilidade de haver um romance de ficção científica, mas que se passe em um passado alternativo, em que a tecnologia já era mais avançada do que a gente tem no mundo real? Perfeitamente, muitos. Existem muitos. Sim. É o que eu estava dizendo para vocês, do tipo, essa ideia, né, da categoria do futuro, ela em geral, ela serve pelas suas exceções, né? Mas, por exemplo, esse exemplo que tu deu, existem subgêneros, daí, né, subgêneros, né? Mas assim, existe um conjunto de subgêneros que faz o seguinte: volta para um passado, digamos assim, 1750 na Inglaterra, ali no início da Revolução Industrial, digamos assim, e projeta um futuro a partir daquele passado. Então, e se nós fizéssemos um futuro que, em vez de ter seguido por onde a gente seguiu, e chegamos até onde a gente está aqui hoje, tivesse tido um passo ao lado, digamos assim, tivesse investido em outro tipo de tecnologia, outra matriz energética, por exemplo, e inventa esse futuro de um passado. Vocês entendem? Então, é um futuro imaginado a partir de um passado muito anterior. Então, uma história pode se passar dentro da história em 1850, mas é um 1850 distinto do nosso 1850. Né? Tem um gênero, por exemplo, steampunk, tá? Que é um gênero que parte desse passado da Revolução Industrial, mas em vez de nós termos investido em tecnologia, na matriz energética do carbono, né, carvão, investimos em motor de vapor. Né? E ficamos só. Então, daí tudo é meio com as tecnologias voltadas a vapor. Então, é o que eu disse, assim, essa questão ela vale pelas suas exceções, né? São sempre futuros. Mas eu acho que essa ideia de futuro não é uma ideia cronológica que a gente tem como mais recorrente. É a ideia de futuro dentro dessa especulação. Por isso que cabe um romance que se passa em séculos atrás, mas com um futuro diferente do nosso. Perfeitamente, incrível. Perfeitamente. E, por exemplo, como você falou da questão até de... mesmo que voltasse no passado, teria que ter alguma coisa com a tecnologia que foi desenvolvida a partir daquela época.
Perfeito. Certo. Talvez isso fosse o segundo principal... Desculpe te interromper, mas o segundo principal aspecto, né? Sim. Esse jogo sempre com o futuro, mas sempre vinculado com ciência e tecnologia em algum nível. Né? Porque, por exemplo, eu fiquei pensando assim, se for outro tipo de trama em que a pessoa, por alguma razão mística, voltou pro passado, só que é só esse ponto da história que tem alguma questão, assim, de atemporalidade. Quando ela voltar pro passado, vai ser só o passado simples como ele era. Aí a gente pode estar falando de uma fantasia. Pode, e daí esse vem o jogo, né? Tem um livro que é bem assim, de uma autora que eu sou muito apaixonado, uma americana chamada Octavia Butler. E o nome do livro chama Kindred, que é exatamente esse plot, assim. É essa garota que vive nos nossos tempos, um pouco mais pra frente, digamos assim, e ela volta no passado pro tempo que ainda havia a escravidão nos Estados Unidos. E ela vive isso ali. Então, é um romance de ficção científica, é um romance de fantasia. É difícil de caracterizar, né? Então, por isso que assim, é sempre importante ter algumas linhas, assim, quase como se fosse uma bússola, porque os bons autores, boas autoras, são as que jogam com isso. Né? Mesclar fantasia com ficção científica, mesclar passado com futuro. Hoje em dia, essa questão do passado e futuro tem sido muito importante até politicamente, em gêneros como afrofuturismo, por exemplo. Vocês já ouviram falar disso. Que é parte desse gesto, né? dessa cicatriz, da violência do processo colonial, da escravização como um todo, como se fosse uma interrupção de um futuro. Né? Então, havia um futuro possível para povos de diversos países na África que foi interrompido pelo processo de colonização. O que teria acontecido se o nosso futuro, né, os autores de afrofuturismo falando, se os nossos futuros não tivessem sido interrompidos? Onde estaríamos agora? Então, isso politicamente tem sido muito forte hoje em dia. Né? Entender que a ficção científica também é um campo para especular não apenas futuros a partir do que a gente está agora, mas também de futuros que a gente poderia ter tido e nos foram roubados. Né? Então tem essa questão. Muito interessante, né? E aí entra essa pergunta que acho que faz total sentido, que é como que então a ficção científica pode ser usada como uma ferramenta de crítica social, política e também de reflexão, de um modo geral. Não, perfeito. Eu acho que, assim, ao longo do século XX, especialmente a partir dos anos 60 ou 70, nos Estados Unidos houve um movimento coletivo que se chama Nova Onda da Ficção Científica, que tomou para si esse objetivo, digamos assim, de tornar a ficção científica gesto de crítica social, de reflexão aprofundada sobre a realidade. Autoras como a própria Octavia Butler, que eu falei, faz parte desse movimento. A Úrsula também. Úrsula Le Guin talvez seja a principal, assim, o que virou, assim, né, pela crítica e tudo mais, virou esse nome muito importante. É um movimento majoritariamente capitaneado por mulheres, né? Então alguns chamam de a nova onda da ficção científica, outros chamam de a ficção científica feminista ou feminina e tal. Mas é a partir desse momento em que há uma quebra com a ficção científica que se desenvolvia até então, que era, de certa forma, não de forma geral, tá? Mas, assim, havia uma linha que era bastante conservadora. Sim. Que acredita em determinados pressupostos, assim, por exemplo, né, que o tempo é linear e progressivo. É linear e progressivo para quem, né? Esses autores vão começar a perguntar. Né? Essa ideia de colonização de outros planetas espelhando uma ideia de colonização, por exemplo. Né? Muito evidente. Os alienígenas serem os vilões. Sim. Sempre essa coisa, né? O medo do colonialismo, racismo, etc. Né? Então, havia isso era quase como pressuposto da ficção científica, e a gente precisa ser muito cuidadoso também quando vai ler, para entender essas coisas que subjazem, digamos assim, o gênero, que é um gênero que surgiu no século XIX na Inglaterra colonial, basicamente, né? Hoje em dia já se fala diferente, mas assim, sempre foi considerado o pai da ficção científica o H.G. Wells, que era um cara que até tinha o coração no lugar certo, assim, era uma pessoa boazinha, mas ele estava imerso em um contexto que tornava transparente determinadas coisas que para nós hoje em dia são absolutas violências, né? Hoje em dia já se fala mais que quem é de fato a mãe da ficção científica é a Mary Shelley, a autora do Frankenstein. Exato, em 1818. Mas enfim, então havia essa noção um pouco conservadora da ficção científica, e ela começa a mudar um pouco a partir dos anos 60, com esse grupo de mulheres que começa a trabalhar, e homens também, mas principalmente mulheres, começam a trabalhar na ficção científica como crítica social. E qual é o gesto, digamos assim, do ponto de vista do gênero, que a ficção científica faz em relação à crítica social?
pelo fato de ela produzir um mundo artificial, um mundo literário, fictício, digamos assim, que não é o nosso, mas tem uma conexão com o nosso mundo, porque supostamente se passa aqui só no futuro, cria um gesto, né, que um autor importante da crítica de ficção científica, chama Fredric Jameson, vai dizer que cria um gesto comparativo imediatamente desse mundo projetado do romance e o mundo no qual o romance foi colocado. Então, existe do próprio autor ou da própria autora, né, essa tentativa de fazer um comparativo com o presente. Então, na mesmo sentido que a ficção científica é sobre o futuro, ela é mais, ela é poeticamente sobre o futuro, mas na verdade ela é sobre o presente, né? Então tem esse gesto comparativo que pode ser, né, o objetivo do autor ou da autora ou de Juna aí, né? que tem muito claramente esse gesto. Não, vou criar uma coisa para comparar com a Coreia do Sul contemporânea, né? Sim. Mas também, às vezes, a pessoa está querendo prever um futuro e a gente, daí como crítico, como leitor, pode encontrar, né? Por que fez ali a ficção científica aparecem só pessoas brancas? Ou por que nessa ficção científica aqui tem carros voadores e não trens? Né? São coisas pequenas, mas tu consegue daí mapear uma espécie de imaginação da época em que ela foi escrita. Né? E isso é muito importante para a gente fazer essa leitura. E isso é uma coisa que eu tento... no meu trabalho, quando eu dou aula sobre essas coisas, sempre se esforçar para ver que imaginação está em jogo aqui. Né? Qual é a imaginação desse autor, dessa autora, desse autor aqui está sendo colocado em jogo? Quais são os limites dessa imaginação? Porque eu acho que isso diz muito da gente. Assim. A gente não consegue imaginar um mundo em que... Ou a gente consegue imaginar um mundo que... mas não que... Eu acho que isso também diz muito sobre... eu vi algumas coisas assim, que a gente às vezes pega algum livro de ficção científica que ele parece ali... tratados teóricos, né? Com toda uma explicação do que está acontecendo, daquela tecnologia que está sendo usada. E muitas vezes com fundamento real, né? Às vezes o autor estudou, ou então, em alguns casos também o próprio autor é um cientista, né? Acontece também. Muito. E existem, assim, diferenças entre esses textos que são mais embasados em ficção científica, em ciência mesmo, claro. Ou esses que são mais da criatividade? Existe uma diferença? Por um período se disse, né? Daí, as divisões, né? Mais uma vez. Houve um momento em que havia uma divisão entre hard sci-fi, sci-fi de science fiction, né? Então, sci-fi hard, ou seja, dura, pesada, e soft sci-fi. Que seria levezinho. Que era isso. Então, a hard sci-fi seria textos que se engajam mais diretamente com ideias científicas ou com o desenvolvimento de uma tecnologia imaginada, mas que segue um determinado padrão de funcionamento e tal, que a gente reconheceria. E a tal da soft sci-fi, que seria com ideias mais filosóficas, sociológicas, etc. A gente não pode esquecer que essas divisões, elas têm muito a ver com questões de gênero também. Não gênero literário, mas gênero, né? De pessoa, identidade de pessoas, exatamente. Era soft sci-fi é coisa de mulherzinha. Exatamente. Agora, ciência, tecnologia, engenharia é coisa dos machos, entendeu? Então, por muito tempo houve essa divisão. Hoje em dia não é muito dita. Até porque... talvez mais contemporaneamente, é difícil também de separar. Assim. Tem um livro que fez muito sucesso nos últimos tempos e tal, que é de um chinês, inclusive, chama o... Problema dos Três Corpos. Exato, Problema dos Três Corpos, do Liu Cixin Liu, não sei como é que fica normalmente, que é uma hard sci-fi, soft sci-fi. Sim. Né? É difícil de dizer se é uma imaginação sociológica, filosófica ou uma imaginação engenheira, científica. Porque ele mescla esses dois muito bem, né? Então, uma imaginação política também. Então, essa coisa. Essas divisões só servem pra gente derrubar elas, né? Exatamente. Mas, de fato, isso são parâmetros de análise que eu acho que eles são muito bons saber que eles existem, justamente pra gente mapear o que a gente tá lendo, né? Eu acho que aí a gente cai também na questão da verossimilhança, né? Que também é uma das coisas que a gente vai falar. Porque aí essa verossimilhança, ela tem que estar atrelada a esse fato científico. A ciência em ou si, não. né? Como que isso funciona? Não, é isso, né? Tem um autor importante que chama Steven Shaviro, que ele é um cara muito leitor de ficção científica e tal, e crítico, teórico, filósofo desse campo, que ele vai dizer que todo o texto de ficção científica é baseado num discurso pseudocientífico.
Ou né, em inglês eles chamam de technobabble, ou seja, uma baboseira tecnológica, assim, que é o seguinte: a gente está tratando ali de coisas que não são da ordem da possibilidade do que a gente conhece como ciência ou leis físicas, químicas, etc. Né? Então, tu está inventando uma coisa. Mas, em vez de tu dizer que viajar à velocidade da luz é uma magia, tu explica isso com um discurso que, do ponto de vista científico, não faz o menor sentido. Entretanto, na superfície do discurso faz. Uhum. Então, um gesto de verossimilhança é justamente esse. Eu vou inventar um discurso pseudocientífico que soe para quem conhece ciência como algo que faz mais ou menos um sentido ali, mas que é uma bobagem. Então, os melhores bobagentos ali, digamos assim, eram tomados como os grandes sacadores de ciência. Mas, na verdade, grande parte, né, dessas coisas, elas são da ordem da pseudociência. Então, tem esse conflito interno na ficção científica que se afirma científica, mas é pseudocientífica, digamos assim. Né? Mas aí a gente está lidando meio que com duas verdades, né? Uma que é a do livro e do leitor, né, de fora. Então, a verdade, a ciência por trás. E também existe outra verdade que é como que o autor constrói ali o mundo imaginário, né? Que é o que importa, eu acho. É o que importa plenamente. E é exatamente isso. Eu acho que essa dimensão, uma dimensão também que surge cada vez mais forte, talvez até trazida da fantasia, que é essa ideia de construção de mundo, world building, né? Yeah. Uhum. Eu tô falando... Eu falando yes. Não, eu até peço desculpa por estar falando inglês, mas é que toda a crítica e os parâmetros de ficção científica é muito anglófono, né? Uhum. Então são coisas um pouco difíceis, às vezes, de traduzir. Agora a gente está tendo muito mais acesso a perspectivas não anglófonas de ficção científica, entretanto, toda a crítica e todo o vocabulário é um pouco isso. Mas essa ideia de construção de mundo, né? Essa que é a beleza e cada vez mais se torna evidente. É o centro da análise, digamos assim. Se a gente vai fazer uma análise séria, crítica e tal, é o modo pelo qual um determinado autor ou autora consegue construir esse mundo, né? Então, é o que tu estava falando. Às vezes tem esse desejo da verossimilhança do texto com uma espécie de um referente exterior que é o nosso mundo, né? Sim. Que é exatamente o que tu falou. Que daí é pseudocientífico. Mas uma autora como a Ursula Le Guin, por exemplo, né? Que foi por muito tempo tratada como soft sci-fi. Se a gente pegar o dispositivo pelo qual ela cria o seu mundo, os mundos nos quais o trabalho dela opera, o discurso interno de verossimilhança é infinitamente superior a de um autor que é tomado, por exemplo, como um grande leitor da ciência, né, que entendia perfeitamente o discurso científico, como Asimov, por exemplo. Exatamente. O Asimov é muito mais absurdo no seu discurso, que queria uma verossimilhança com uma ideia de verdade referencial, e a Úrsula consegue fazer algo muito mais refinado internamente ao mundo, que parece... Alguns até chamam alguns livros de fantasia. Né? Inicialmente, para também descreditar, né? Isso é um clássico aí desse campo, assim. E você falou até uma coisa interessante, que é a crítica, em geral, é muito europeia, americana. Inclusive, também eu acho que até mesmo os autores, né? A gente tem poucos autores de outras nacionalidades, né? Inclusive, esse livro mesmo, O Contrapeso, é o primeiro de ficção científica coreana que chega aqui pra gente, né? A gente espera que venha mais. E as comparações que fazem é justamente com autores anglófonos. Claro. Então, mostra aí o quanto que o nosso referencial ainda está muito ali ligado aos países do isso Ocidente, se deve a uma questão de que realmente não tem uma produção, ou que essa produção era marginalizada? Como que isso funciona? É difícil, né? É uma pergunta boa. Em geral, sempre se responde que a produção era marginalizada, né? Esse deveria ser sempre o ponto de partida, né? De que é marginalizado. Mas, assim, há raízes históricas para ficção científica ter surgido na Inglaterra e nos Estados Unidos na formação que ela tem, né? Porque a gente pode... Daí as leituras anacrônicas, digamos assim, são infinitas, né? Primeira ficção científica francesa do século XVI. A primeira ficção científica é o Thomas More em 1500 com Utopia. A primeira ficção científica é, sei lá, uma pessoa doida da Grécia. Enfim. Mas assim, vamos pensar na ficção científica moderna como a gente conhece. Bom, ela é capitaneada
textualmente pelos 2 países que foram os protagonistas da Revolução Industrial. Sim. Uma primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra e uma segunda fase, né, mais violentamente capitalista e monstruosa, assim, nos Estados Unidos. Então, em algum nível, tem razões, né? É possível entender. Eu acho que, na sua forma mais conservadora e mais clássica, digamos assim, a ficção científica, ela tem esse vínculo com ideias muito cristalizadas do que é tempo, do que é futuro, do que é progresso, do que é, enfim, heróis e vilões, e mocinhos e bandidos. Mas eu acho que a partir de um determinado período, especialmente dessa turma que eu comentei mais cedo, da Nova Onda, da Úrsula, ficção científica feminista, demonstrou que a ficção científica era um dispositivo maior do que qualquer livro que tinha sido escrito até então. O gesto da ciência ficcional, digamos assim, é melhor do que qualquer livro que já foi escrito. Aqueles livros que haviam sido escritos até então, eles faziam um pouco das possibilidades que tinha. E daí eu acho que abriu um pouco mais para outros países, outras nacionalidades, e mesmo dentro dos Estados Unidos. Pessoas que não são brancas, pessoas que não são, né, ocidentalizadas em geral, mulheres também, começarem a mexer num campo que era essencialmente branco, masculino, né, para poucos e tal. Então, assim, começa a se espalhar mais dentro dos Estados Unidos e pessoas do mundo todo, bom, a gente é colonizado em algum nível culturalmente também pelos Estados Unidos, começa a ter acesso a esse tipo de coisa e vê, olha, há algo aqui que não se reduz, né? O gesto especulativo, para usar a expressão, o gesto especulativo, ele não se reduz a entender o gênero só como isso. Então, vamos forçar esse gênero cada vez mais para longe. E eu acho que essas identidades locais, tanto de nacionalidade, mas também essas identidades de gênero, sexualidade e tudo mais, também enriquecem, né? Porque há a possibilidade de futuros outros que não reduzidos a esse futuro que nos dizem que é o nosso único futuro. Né? Esse é um grande problema da ficção científica. Mesmo as ficções científicas distópicas, digamos assim, né, que seriam mais críticas, assim, né? Vamos fazer uma crítica, uma distopia, ainda nos aprisionam numa ideia de um futuro inexorável, digamos, que a gente está todos nós indo para o mesmo futuro e que não há um desvio, um passo ao lado possível, né? Então eu acho que essa pergunta que tu faz é fundamental, que tipo, também há algo que não é só em termos de representatividade. Não é só uma questão de representatividade ter uma ficção científica mais diversa. A imaginação se amplia. Quanto mais pessoas de diversos lugares, diversas experiências de vida estão escrevendo, a imaginação como um todo se amplia. Né? Eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas eu vi há um tempo atrás que vão fazer, não sei se é filme, série, mas uma adaptação de Grande Sertão Veredas em estilo cyberpunk, eu acho. E aí, acho que isso entra aí como um exemplo, porque vai, né, se for isso mesmo que eu tô falando, vai seguir por um outro caminho que eu acho maravilhoso, né? Que seria trazer, então, uma raiz brasileira muito forte, talvez elementos aí do cyberpunk, ficção científica na cidade grande. Então, assim, são vários elementos que só confirmam que quanto mais a gente abre esses braços para receber essa literatura, mais coisas boas e interessantes podem surgir, né? Perfeito, perfeito. Inclusive tem gêneros, assim, Bruna, tipo sertão punk. Isso existe de fato, assim. O pessoal aqui do Nordeste, da Bahia, do Pernambuco também estão mexendo com isso, assim. Então tu pega cyberpunk, né, e bota sertão, agreste punk também, tem essa turma que tem mexido nisso. Então fazendo justamente essa tentativa de fusão aí para ver do que sai, né? Então é um caminho interessante, assim. Bom, então, não, tá ótimo. Vamos entrando um pouco mais no livro, então. A gente não falou do enredo, né? A gente começou logo ficção científica e esquecemos dele. Mas, bom, o Contrapeso é um livro que saiu agora pela Suma, né? Acho que faz um mês e pouquinho. Tradução do querido Luiz Girão, direto, então, coreano-português. A capa é da Ying Lee, já vou até mostrar de novo, porque ela é magnífica, temos que exaltar sempre. E, bom, enredo, e aí vocês complementam se eu esquecer de alguma coisa. Basicamente, se passa na cidade de Patusan, né? A ilha de Patusan, e eles vão construir um elevador em que ele só vai ele se sustenta por um contrapeso que é o lixo que essa ilha e o mundo produz. E esse elevador, ele então conecta a ilha ao espaço.
E a gente vai partir dessa premissa e nesse contrapeso há também um segredo sobre o CEO dessa empresa. E aí, né, o protagonista vai aí em busca disso, etc. Então tem bastante inteligência artificial, bastante questões ali políticas envolvidas. E talvez uma crítica também a como o humano interfere no meio. E aí a gente já pode emendar com a próxima pergunta. Mas antes, eu resumi bem? Tem mais alguma coisa que a gente poderia falar? Não, acho que é exatamente isso. É uma trama de espionagem de corporação, né? Então, né, espionagem de corporação e tal, que eu achei muito interessante, assim, porque junta essa coisa de tecnologia e tudo mais, mas eu acho que é exatamente isso o enredo. Perfeito, sem dar muitos spoilers. Vamos lá. André, então, nas suas pesquisas, a gente tentou ali dar uma fuçada e entender o que nos alcançava. E você aborda muito essa ideia de antropoceno e as diferentes comunicações que nós, humanos, estabelecemos com a natureza, com o meio. Então, vamos com calma. Tá. Vamos entender primeiro o antropoceno e como ele se revela no mundo que nós vivemos hoje. Perfeito. Vamos lá. Vamos devagarzinho aí, porque também é juntos. Exato. E aqui é sempre, cada vez que a gente fala, descobre uma coisa nova também, mas assim, antropoceno é uma palavra que surge no início dos anos 2000 para dar conta, de certa forma, das transformações que se nota no ambiente que a gente vive. Tá? Em geral, isso diz respeito a um conjunto de... Ele vem da geologia, a palavra antropoceno, e diz respeito a uma variação das condições biogeoquímicas da Terra que se mantiveram mais ou menos estáveis nos últimos 12 mil anos. Uau. Então, a gente tinha 12 mil anos... Os últimos 12 mil anos, a gente teve condições biogeoquímicas, ou seja, composição de atmosfera, temperatura do oceano, composição química do oceano. Diversas coisas se mantiveram estáveis por 12 mil anos, que é o chamado Holoceno. Isso é uma época geológica, tá? Que coincide exatamente, 12 mil anos também coincide com o período mais recente do desenvolvimento humano, civilizações, etc., né? Agricultura e tudo mais. Tá. Então, havia essa época geológica que durou, que dura ainda, assim, vamos lá, mas que na geologia começou a se notar que havia uma variação muito grande nas condições que mantinham essa estabilidade. Temperaturas médias aumentando, a acidificação dos oceanos aumentando, uma perda muito grande de biodiversidade, efeito estufa, milhões de coisas que a gente coletivamente começou a chamar hoje de crise climática, né? Sim. Esses caras que propuseram o antropoceno, são dois cientistas, a ideia de antropoceno, eles disseram assim, não se trata de uma crise, se trata de uma outra época geológica. Nós não vivemos mais no Holoceno, nessa condição do ambiente, hoje pode ser mais radical dizer nessas leis naturais que a gente estava acostumado a viver até então e que nós nos entendemos coletivamente como humanidade dentro dessas leis, e agora vivemos em um outro regime planetário. Essa é a primeira questão que se diz do antropoceno. Então, eles não estão dizendo que nós estamos passando por uma crise climática. Não, nós estamos entrando em um outro mundo. Essa é a primeira questão. E a segunda questão que está dentro do conceito de antropoceno é que a variação dessas condições, ou essa transformação do planeta de forma irremediável, é resultado direto da ação dos humanos. Perfeito. Isso é o antropoceno. Então, quando a gente mudou, por exemplo, do Pleistoceno ao Holoceno, que são os períodos anteriores, a mudança foi... teve uma variação no eixo do planeta e em relação ao Sol, por exemplo. Tá? Então, mudou porque mudou as condições físicas do universo, digamos assim, que mudaram os regimes do planeta. Agora, o que mudou foi... A gente começou a queimar carvão, a gente começou a matar bicho, a gente começou a se multiplicar nas cidades. Quer dizer, isso nem é tão um grande problema. O problema não é a multiplicação. O problema é o gasto energético em uma parte pequena dessa quantidade de gente que tem gasta. Vários processos a gente foi fazendo que produziram impacto sobre o ambiente e que, de fato, transformaram o planeta de maneira irreversível. Então, basicamente, a gente pode entender o antropoceno como sendo essa fase em que o centro é o homem e tudo o que ele faz afeta o meio e o torna como se fosse a causa e a consequência de tudo? Então,
é difícil falar o centro é o homem e a humanidade como um todo, porque uma das características fundamentais do antropoceno é o fato de que a gente achou que era o centro privilegiado por muito tempo. E que agora a gente começa a notar que não é o centro privilegiado. Muito interessante, porque quando a gente pesquisa alguma coisinha sobre antropoceno, vem justamente isso, que o homem é o centro. Então não é isso. Não. Pela palavra, né? Exato. Mas, exato. E importante dizer, assim, o conceito científico é antropoceno, né? Essa proposta, com essas duas questões que eu falei, mas esse conceito vem sendo problematizado, especialmente no seu nome. Primeiro, quando alguém diz assim, peraí, não foram todos os humanos. Foram alguns humanos que produziram esse... E daí dizem, trata-se, na verdade, do capitaloceno. Então foram os capitalistas que fizeram. Caraca, meu Deus. Daí tem outros que vão dizer, não, trata-se do plantationoceno, que vem de plantation, que é a forma de... a forma de produção de valor inicial da colonização, né? Então, dizer, não, quem produziu as condições que a gente está vivendo hoje foram os colonizadores, né? Então, a forma da plantation. Então, assim, isso primeiro é muito importante. A ideia de antropos está ali como uma regra geral, vem sendo problematizada. Eu uso antropoceno ainda porque eu acho que é um conceito que dá conta e ele é amplo o suficiente para abarcar essas críticas. Então, é sempre importante deixar claro que essas críticas existem e da minha perspectiva aqui que eu estou falando com vocês, eu as absorvo. Concordo com o capitaloceno, concordo com o plantationoceno, tudo isso. Acho que faz parte. Não são todos os humanos, etc. Entretanto, eu acho importante manter a ideia de antropoceno, para citar um antropólogo brasileiro interessante, que diz o seguinte, pergunta lá para um urso polar, então, quem é que causou, que ele não vai diferenciar entre capitalista, comunista, entre colonial, não. Sim. Vai ser a espécie humana. Né? Então, nesse sentido, que talvez o antropoceno ainda tenha um valor e também por ser um conceito científico que tem parâmetros que eu acho interessante também para aplicar para outros lugares. Mas a questão é basicamente essa, né? Tu comentou sobre a relação entre humanos e natureza. Sim. Né? Se a gente pensa em antropoceno, fica muito difícil hoje em dia pensar em natureza propriamente. Como a gente entendia o que era a natureza. Porque há um conceito de natureza que é aquilo que é natural, instintivo, eterno, imutável, regido por leis. E a gente vai vendo agora que a ação humana, ou seja, a cultura ou a tecnologia, foi responsável por transformar essas leis. Então, se eu vou lá e digo, onde é que tem natureza? A natureza é lá na floresta. Tu vai lá na floresta e tu corta uma árvore, tu vai ver que tem microplástico dentro da árvore. Essa árvore é natural ou ela é artificial? Vocês entendem essa? Porque isso é uma coisa que é muito doida. Então, assim, a gente prefere falar em ambiente, que daí... não é uma coisa que tem essa carga da natureza, o que é natural e tal. E daí falar, o ambiente é formado por plantas, por animais, por pedras, por diversas coisas, mas também por microfones, por câmeras, por vozes, por, entendeu? Políticas, por, né? Então, nesse sentido, assim, que daí tu faz a diferença, tu quebra essa diferença entre aquilo que é humano propriamente e aquilo que não é humano. Tem um filósofo muito importante do antropoceno que chama Bruno Latour, um francês, que faleceu há pouco tempo, que vai dizer, o nosso tempo é caracterizado por tudo aquilo que era chamado natural, quando tu vai investigar, tu vai ver que é humano, e vice-versa. Tudo aquilo que se dizia que era propriamente humano, a gente vai ver que, na verdade, também tem um lado natural. Então, essa diferença entre um e outro, entre natural e artificial, natural e cultura, ou, né, se tenta abalar um pouco isso sob o conceito de antropoceno. Mas isso é uma perspectiva crítica, né, gente? Isso é uma leitura que se faz das condições. A pessoa pode... não é necessariamente ver a crise climática acontecendo que tu vai precisar se filiar uma perspectiva que não divide natureza e cultura. É um jeito, né? Existem vários outros e tal. Mas essa é o que eu pesquiso ultimamente, né? Então, daí quando tu pergunta isso, né? Porque a ficção científica é interessante. E nesse livro também, né? O ambiente, no caso da Ilha de Patuçã, ele já é, né? A própria paisagem já é tomada por uma espécie de tecnosfera. Assim, não é só uma biosfera. Sim. É uma tecnosfera que articula, né, as próprias leis de funcionamento da ilha ali, né? A ilha não existiria sem o elevador, digamos assim, sim, né? Então tem esse jogo que eu acho interessante dessas fusões, assim, que o antropoceno pode trazer. Além do fato, claro, da crítica capaz de ser feita, né? Que é isso, tipo...
Não é que estamos invadindo a natureza, precisamos preservar a natureza. Não, é tipo, que tipo de relações e interações que a gente mantém com o nosso ambiente, né? Qual é o tipo de interação? A gente descobriu agora, né? Alguns dizem que não sabíamos e por isso chegamos a esse momento, que talvez não seja muito interessante queimar todo o fóssil que tem embaixo da Terra. Talvez não seja muito interessante interagir assim. Mas que surpresa. Exato. Né? Tem gente que diz, não, mas a gente descobriu agora que não era interessante. Não, pelo amor de Deus, mas enfim. Você falou uma coisa interessante, a questão do natural e do artificial. E aí, até dentro desse livro também a gente entra nisso, né? Tem toda essa tecnosfera e tem muito essa questão também de ações que são regidas por inteligência artificial. Perfeito. Então, assim, dentro dessas questões também de antropoceno, dessas mudanças que estão acontecendo, né? A partir da ação do homem. O que entra tecnologia nisso tudo, né? Ou quando entra, né? Quando entra, é. Não, é isso, é perfeito, assim, porque tem uma coisa, né, que eu acho que é muito bem explorada no livro, que é essa dimensão da inteligência artificial ali, sendo usada, né, nessa figura dos worms, né? Os vermes que eles colocam. Quando lerem o livro, vocês vão ver que tem essa coisa que é um dispositivo de inteligência artificial que tu coloca dentro do teu cérebro e ele te ajuda a processar a informação, etc, etc. E ele joga, o autor ou autore, com essa questão do tipo, até quando os meus pensamentos são meus e não são de outro lugar, né? Que eu acho que isso é muito interessante nesse sentido. Que é o mais íntimo, e é isso que a gente está vendo hoje em dia nas questões de inteligência artificial. Eu acho que esse livro trata 3 questões que são muito importantes de inteligência artificial, a gente pode falar delas, mas eu gosto dessa que é essa dimensão da psique, ou do desejo, ou do que há mais íntimo na gente, que a gente gosta de resguardar como aquilo que nos define individualmente, né? Os meus sonhos, né? As minhas aspirações, de quem eu gosto, como eu gosto das coisas, são as coisas que nos definem, né? Eu gosto de ficção científica, eu gosto de fantasia, eu gosto de dorama, eu gosto de série turca, sei lá. As coisas que vão nos definindo, né? A nós mesmos, nossos gostos, desejos, etc, né? Ou com quem eu gosto de me relacionar, enfim. Aqui no livro, ele problematiza um pouco essa dimensão quando se coloca um implante dentro da nossa cabeça que, de certa forma, o cara começa a desconfiar que meus pensamentos não são de fato meus. E eu acho que eles são, mas talvez eles não sejam. Então, os meus próprios pensamentos talvez não sejam meus, né? Isso é uma coisa que é muito radical. E talvez a gente esteja vivendo isso, né? Por exemplo, quando a gente fica no nosso celular, né? O inferno das nossas vidas aqui, a gente não consegue largar. A forma pela qual... aquele efeito, né? Desculpa, eu tô dando voltas aqui, né, gente? Mas, assim, aquele efeito maravilhoso que acontece, que há pouco tempo atrás ainda se pensava, né? Que, tipo, nosso celular tá ouvindo a gente. Eu falei de máquina de lavar e apareceu uma propaganda de máquina de lavar. E daí tem um texto de um camarada lá que diz assim, não, na real, bicho, o teu celular já sabe que tu vai precisar de uma máquina de lavar daqui a pouco. Tipo, por causa das tuas interações, etc. O tempo que tu comprou, cartão de crédito, etc. Ele já tem um nível preditivo, digamos assim, que joga essa propaganda sem ouvir. Eu ainda acho que o nosso celular nos ouve, mas tudo bem. Eu também acho. Beleza. Mas eu acho... só te interrompendo rapidinho. Eu acho interessante essa perspectiva que você traz, porque hoje em dia eu me pego me perguntando isso o tempo inteiro, que é até que ponto eu sou aquilo que eu consumo de tecnologia, que está em tudo é tecnologia, e o que de fato é Bruna falando, né? Então, o celular saber o que a gente já quer diz muito disso, porque já é um membro nosso, é uma extensão. Perfeitamente. Então, trazer isso no livro é uma sacada, assim, genial. E ao mesmo tempo eu acho que é paradoxal, porque assim, a gente fica nessa coisa, né, de o pensamento é meu, não é? Mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente tem aquele desejozinho oculto de se eu pudesse fazer assim e de repente já saber várias línguas. Claro. E é o que o dispositivo faz. Gostaria muito. Não é? Exato. Aprender então, assim, as coisas assim, né? Exato. E aí a gente fica nesse limiar, né? É isso. Onde está o limite? Não, exatamente. Longe de mim ser um tecnófobo, assim, ser contra a tecnologia. Até porque nem é uma posição sequer factível. Eu acho assim, que nem né? dá mais certo. Exato. Mas é tudo
tudo diz respeito a esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que tem uma posição crítica em relação a muitas coisas e eu acredito na ideia de crítica. Saber que tu tá, que tu tá entrando aí, né? Saber pelo menos os contornos daquilo que tá te maquinando, digamos assim. Tu saber que tu tá sendo maquinado a usar o teu TikTok, o teu Instagram Reels, e que teus desejos estão sendo, de certa forma, colonizados, e que tu tá entrando nisso, mas que também faz parte do tecido coletivo, tá aí. Mas ser crítico não quer dizer... porque às vezes a gente confunde, né? Falar mal de uma coisa parece que ou tu é fã ou tu é hater. Não. Né? Tu não consegue habitar um espaço de maior instabilidade, digamos assim. E nesse sentido, eu acho que a inteligência artificial, ela está produzindo na gente, coletivamente, uma questão cognitiva muito fundamental. Não só cognitiva, né? Eu diria desejosa. Inconsciente, comportamental. Assim, do fundamento do que há de mais profundo e íntimo na gente. Né? Essa coisa de... A maioria das propagandas do nosso celular já faz mapeamento facial, né? Que por muito tempo se falou que era uma questão problemática do ponto de vista da vigilância, né? Então, tu tem um mapeamento facial, quando tu tá mexendo, a câmera do teu celular tá ligada o tempo inteiro e tal, a gente não tem controle sobre isso, e faz um mapeamento facial e a gente vai ser vigiado o tempo todo. Hoje em dia a gente já vê que o problema não é da ordem da vigilância só. O problema é da ordem da captura da atenção, por exemplo. Ele olha, a câmera mapeia, ela faz um escaneamento do teu olho. Então vem um Reels, tu vê, a câmera sabe micromovimentos do teu olho, da tua face, do que tu gosta, do que tu não gosta, e vai jogando assim. Então, basicamente, a gente está treinando a gente está trabalhando sem querer ou sem saber que está trabalhando para um conjunto de pessoas ricas que querem nos fazer vender mais coisas, querem fazer que a gente entre num buraco cada vez maior, e por isso que eu acho que o livro O Contrapeso é interessante, porque ele nunca perde essa dimensão social, de desigualdade social fundamental, porque no fim das contas se trata disso. Se trata em manter o maior número de pessoas embaixo, e embaixo no sentido forte da palavra, assim, enquanto alguns estão para cima. E os que estão... E quanto maior... Eu não quero ser muito conspiracionista aqui, assim, mas quanto mais controle tu tem sobre os desejos dessas pessoas que estão embaixo, é melhor para ti, entendeu? Porque o grande problema, historicamente, dos ricos sempre foi como fazer com que os pobres não desejem não ser mais pobres. Exatamente. O desejo é uma questão de desejo, entendeu? Quando eu não aguento mais tomar paulada o tempo todo, né? O medo da revolta, o medo da revolução, o medo de, enfim, diversas coisas. Esse sempre foi o medo dos ricos. Então, eu tô simplificando aqui, né, gente? Mas, enfim, das classes dominantes, melhor dizendo, então. E quando tu consegue modular e manipular um determinado desejo, as coisas ficam um pouco mais... perigosas para nós, né? Para eles tá ótimo, lá em cima tá ótimo, mas para nós é mais perigoso. Então acho que essa é uma dimensão interessante da inteligência artificial, que ele não vai falar diretamente disso no livro, mas assim, essa ideia de que há algo dentro de nós que pensa por nós, mas que não é nós mesmos, né? Eu acho isso uma coisa muito importante de se pensar. Se é que já houve um nós mesmos em algum momento, mas enfim, né? Mas agora, antes poderia ser arte, cultura, as coisas que eu gosto, que eu vejo, meu inconsciente. Agora é um aparelho feito por uma corporação que é feita para me fazer comprar coisas. Né? E aí, de certa forma, como você tinha falado, os livros de ficção científica pensam nesse futuro, que de certa forma estão falando do presente. Do presente, e é exatamente isso que a gente está falando. Perfeito. A gente não tem uma minhoca dentro da cabeça, né? Um verme, mas a gente tem um celular na mão, um celular no bolso com a gente o tempo todo. Perfeito. Que já é uma extensão disso. Total, não, exatamente isso. É muito louco pensar isso tudo. Antes da gente partir para outras questões do livro, eu fiquei curiosa para saber quais outras vertentes dentro da inteligência artificial você achou interessante na obra. Sim, tá. Sem dar spoiler. Então, não vou dar spoiler, mas assim, vamos pensar aqui a inteligência artificial em 3 níveis, ou estratos, ou domínios diferentes. A gente falou de um domínio íntimo, assim. Sim. Né? Como ela aparece no domínio íntimo, domínio mental, digamos assim. Mas eu acho que o livro trabalha muito bem em outros 2 domínios, que é o domínio social, né? Então, como que... a gente já falou um pouco disso também, né? Passou um pouco de um domínio para o outro, mas como que essa ideia, e não só a inteligência artificial, mas o complexo tecnológico que rege essa ilha, ele é também um dispositivo colonial, de dominação. Sim. Né? Vocês comentaram isso. A gente vai entrar nisso também. Exatamente. Então não vou entrar muito nessa dimensão, mas assim, o fato de que
para funcionar esse complexo tecnológico todo, é preciso que muita gente trabalhe para que ele funcione. Então, isso é uma questão que hoje em dia está muito presente na dimensão de inteligência artificial e que não é muito trazida ainda, que é o trabalho humano que subjaz às tecnologias que a gente chama de autônomas. Vocês já reconhecem? Autônomo, reconhecimento facial. Olha aqui, automaticamente meu celular libera. Escrevo no chat GPT, ele me dá uma resposta automática. Bom, cada vez fica mais claro como que grande parte dessas pequenas tarefas automatizadas são feitas por pessoas em tempo real, inclusive. Toda vez que eu vou lá por exemplo, se eu sou um Uber, assim, o Uber ele precisa tirar uma foto do rosto dele várias vezes ao longo do dia para mostrar que é ele mesmo, né? Que está trabalhando. Grande parte dessas validações de que são a mesma pessoa não é feito pelo aplicativo do Uber. É feito por um cara no Paquistão lá, coitado, pobre, que tá vinculado num site de microtarefas, assim, né? Tem vários desse tipo. Que fica lá de 30 em 30 segundos resolvendo uma mini tarefa, que são essas tarefas que a gente acha que o nosso celular, que o algoritmo está fazendo e tal. Então, isso é uma coisa muito importante. Essa dimensão social do trabalho que já subjaz à inteligência artificial está muito presente no livro em algum nível, assim, que é preciso para manter esse verniz da automação e esse verniz do desenvolvimento tecnológico que não é tão tecnológico assim. O trabalho segue sendo no lombo do trabalhador. Ele não foi exatamente transferido para as máquinas. Isso se chama ideologia. Quando a gente acha que as máquinas estão fazendo trabalho pra gente, mas vocês devem sentir isso com certeza. Vocês têm a impressão absoluta que nunca trabalharam tanto na vida, 1000 tarefinhas e freela e não sei o que, ninguém dorme, e daí inventa uma coisa gostosa de fazer um podcast, por exemplo, mas daí tem que fazer outras 450 coisas. Bom, daí a gente pensaria, pelo amor de Deus, gente, não era para as máquinas estar fazendo essa monte de coisinha pra gente? Não, porque não é. Nós somos engrenagens dessa máquina que está se desenvolvendo e acelerando cada vez mais. Isso destrói aquele discurso de que as máquinas vão substituir por completo as atividades humanas, né? Não vão, quer dizer, vão dos ricos. Porque em algum momento... estaremos lá embaixo, fazendo, né, isso, exatamente. Como também se falou que a modernização era a liberação do ser humano, do instinto e do trabalho em nome de uma vida cultivada. De alguns humanos, né? Só se tinha a ideia da modernização, sociedade burguesa, etc., porque 80% do planeta estava, né, debaixo de chicote, tomando paulada para manter 20%. 20%. Sei lá quantos por cento. Menos que isso, exato, né? Então, a lógica segue a mesma. Né? O problema é esse. Para liberar meia dúzia do trabalho, aumenta o trabalho no lombo de outros. Sim. Não quero estar sendo muito revolucionário aqui no podcast de vocês, gurias. Desculpa. Fique à vontade. Tá bom. É liberado. Mas, enfim. Então, a tecnologia entra aí também como dispositivo um pouco ideológico também. Né? Se diz que nós vamos fazer um elevador para ir para a atmosfera. Mas por que nós vamos fazer um elevador para ir para a atmosfera, gente? Não seria melhor usar nossa mente, nosso coletivo, para encontrar outras formas de interagir com, sei lá, com a floresta amazônica, para a gente ter comida abundante? Não. Nós queremos ir para outro planeta, nós queremos fazer... E quem é que quer? Né? Quem é que desejo é esse, né? Quem é que tá botando esse desejo? A gente tem aí Elon Musk da vida. O Elon Musk só porque ele é o mais caricato, né? Ele parece saído de ele é um vilão saído de um livro de ficção científica. E daí se mobiliza, né, ideologicamente, um conjunto de pessoas que partilham desse desejo. Então, voltando à primeira parte, né, como se tivesse um worm dizendo, não, nós precisamos colonizar Marte. Não, bicho. É um sonho colonial de uma pessoa que tem uma imaginação muito limitada. Né, que na verdade queria colonizar uma ilha na África. Como não tem mais ilha na África para ele colonizar, ele vai colonizar Marte. O desejo é o mesmo. Né? Então... E daí se cria todo esse verniz de isso aqui na verdade é desenvolvimento científico, isso é progresso, isso é tecnologia, que na verdade é a mobilização de um desejo muito primário de dominação sobre os outros. E daí entra essa ideia de um neocolonialismo, não mais
igual como a gente tinha no século XX, que eram os países europeus, né, colonizando a África, né, século XIX e tal. Agora eu acho que a tecnologia é a grande base disso tudo, né? Então a gente não pode mais povoar aqui, porque a gente já está destruindo esse planeta, então a gente busca, né, eu acho que povoar a gente chega, outro planeta. Nesse ponto, né, que talvez seja isso. A tecnologia chegou num certo ponto que a gente já extraiu tanto dos nossos recursos que começa com isso de querer ir para outros planetas, né? Exato, sendo que a gente não extrai... Essa que é o problema que está por trás. O planeta ainda é possível de viver aqui facilmente. Sim. Não é possível de viver no nosso planeta se continuar do jeito que os ricos vivem nesse planeta. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas falam, não, o problema é que tem muita gente, a gente falou disso mais cedo, mas tem muita gente, então se consome muita energia. Não, se desaparecem 10 mil bilionários nos Estados Unidos, né, o planeta vai continuar com praticamente o mesmo número de pessoas e o consumo energético vai cair pela metade. Porque a gente estava até falando, inclusive, aqui da capa do livro, né? Exato, antes de começar exatamente. a gravar, a gente estava falando sobre o cartão postal lá de Xangai, né? Perfeito. Que o quanto de energia que é necessário para manter aquele cartão postal. E aí é basicamente isso, é um cartão postal. Perfeito. Ele não precisava de toda essa luz para funcionar. Exato. Isso é estético, né? Isso é turismo. Perfeito. E jogando essa questão do colonialismo aqui que vocês estavam falando, tem toda essa dimensão que vocês falaram, de fato, mas tem uma coisa muito importante também e daí seria a terceira dimensão da inteligência artificial, que eu não tinha comentado antes, que todo esse complexo tecnológico, e tem a ver com o que você falou agora, precisa de matéria-prima para funcionar. Não apenas energia. Porque o meu celular aqui precisa de, 3 gramas de manganês, 9 gramas de lítio, não sei quantas gramas de nióbio, a tela do meu celular. São todos materiais, matéria física que, gente, onde é que se vai extrair essa matéria física? No Congo, no Chile, na Bolívia, no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, aqui no Brasil. Ou seja, para manter esse complexo tecnológico de pé, essa tecnologia que a gente acha que vai nos salvar, a gente continua numa segunda fase colonizando outros lugares, destruindo ambientes locais e pessoas localmente, né? Nesses locais, nas grandes minas de cobalto do Congo. Né? Cobalto é um elemento fundamental para a produção de grande parte dos nossos aparelhinhos. Tá? Câmera, microfone, isso aqui tudo isso aqui tem cobalto. Tá? Cobalto é tirado do norte do Congo. Antiga República... Não, a República do Congo, antigo Congo belga, um dos países que mais sofreu na mão do colonialismo, quando os belgas eram os donos, lá entre aspas, do Congo. No Congo tem algumas minas de cobalto, em torno dessas minas de cobalto, que são totalmente abandonadas, digamos assim, do poder público, né? São do Google, são da Apple, só que eles organizam facções locais lá, de milícias ali que organizam, e tem guerras civis absurdas, assim, crianças morrendo com metralhadora na mão para defender uma mina de cobalto da facção vizinha, que não tem a ver com eles ali. Eles estão cagando para cobalto. O pessoal do Congo, eles têm outro tipo de... Eles não vão fazer nada com cobalto. Eles vão vender cobalto para poder ter uma vida, sabe? Então tu vê essa dimensão colonial propriamente que se mantém, né? Enfim, no livro fala um pouco disso, né? Porque esse povo que está nessa ilha, né? Que é colonizada, o Patuçã, que é colonizada, e, assim, quase materialmente para essa corporação, né? Para fazer essa... E eles vivem uma existência miserável, assim, né? Eles têm que fazer uma frente de liberação, quase uma célula terrorista, digamos assim, para poder ter um mínimo de expectativa de liberdade ali, para manter esse bendito desse elevador aí, esse sonho Elon Muskiano, do bilionário e dono da corporação. Então, vocês veem, como no livro, né, tu tem essa dimensão da tecnologia que atravessa o mais íntimo, a dimensão do trabalho e essa dimensão mais material, digamos assim, do custo da tecnologia. E por isso que eu acho genial no livro essa ideia do contrapeso, né? É uma imagem muito marcada, é muito evidente do que ele está falando, né? Porque o elevador funciona nesse jogo, né? Então, para ele subir, ele funciona por um sistema de contrapesos, então algo tem que baixar, né, para ele subir. E o que baixa? Detrito, dejeto, coisa jogada fora, lixo,
basicamente, mas é material. Então, tu tem toda uma dimensão de gasto, de waste, que precisa estar presente, ele faz materialmente estar presente para a tecnologia bonitinha funcionar. Perfeito. Né? É uma imagem muito marcante, né? Essa imagem do elevador. E se relaciona muito com o que você falou, né? Que, por exemplo, a gente está em uma fase em que a tecnologia de ponta cresce, né? Se inova a cada instante, mas os recursos são limitados. Totalmente limitados. Não são renováveis. Então, também vira esse paradoxo, né? Então, esse elevador tecnológico tem um lixo ali que, igualmente, é limitado. O mundo é limitado. Isso. Então, acho que foi uma metáfora que ele colocou ali tão bem pensada. Muito. E é um paradoxo mesmo, né? Então, como é o que a gente falou, como a gente já está acabando com os recursos materiais desse mundo, o ser humano, né, os ricos aí, eles se sentem... eu não sei nem a palavra para isso. Eles se sentem tão petulantes, tão importantes ali, a ponto de justificar eles colonizarem outro lugar que não pertence a eles, sabe? Isso, ao longo do livro, foi me subindo uma raiva que, olha... Não, é isso. É uma petulância tornada dispositivo político, assim. Sim. Né? Historicamente foi assim e agora cada vez mais sobre outra justificativa, né? O problema parece que a gente está preso e a ideia do... Por isso que acho que falam neocolonialismo também... que é para manter... Né? E a Coreia também, né? Eu acho que os coreanos, eles têm uma sensibilidade também, porque eles, né, estavam sendo colônia há pouco tempo atrás, né? Sim. Então, há essa sensibilidade, assim, que atravessa ali a isso do tipo... Isso aqui não se trata de um fenômeno puramente novo. Isso aqui é a atualização de práticas e de lógicas que a gente já sentiu na pele e que, se a gente não ficar atento de que são as mesmas coisas, né, a gente vai cair na mesma situação de novo, como o Patuçã. Né? Essa ilha está vivendo, né, como de certa forma, uma nação ocupada. Claro que é uma localidade, não era uma nação de fato, e o ocupante não é um outro país, outra nação, mas sim uma corporação. Mas é muito diferente da lógica do Japão na Coreia nos últimos 100, né, antes da Segunda Guerra e tal. Não exatamente, né? A lógica colonial é muito parecida, né? E essa questão de, tipo, de tu submeter o povo, submeter a tradição, submeter a cultura, submeter tudo, tu quase despersonalizar individualmente as pessoas, mas coletivamente também, né? Que é uma coisa que aconteceu muito na Coreia e as feridas ainda estão muito abertas, né? Sim. Isso também é uma coisa que eu achei interessante no livro, essa questão de despersonalizar mesmo, que até a gente estava falando sobre universalizar a língua. Então, assim, não tem muito mais uma questão de nacionalidade, né? Sim. Porque é tudo controlado por essa tecnologia. Então, não importa muito mais quem você é, qual a sua nação. Ele até cita, mas isso acaba não sendo tão relevante, né? Não, exato. Isso é o sonho, né? Em algum nível, porque... É um dos problemas... O capitalismo procede um pouco assim, sem querer ser revolucionário de novo. Mas o capitalismo procede um pouco assim por tornar toda a localidade um mercado e todas as pessoas consumidores. O capitalismo, ele tem poucas categorias, assim, né? Ele é um sistema meio pobre conceitualmente, assim. Ele tem a categoria de mercadoria, tem a categoria de mercado, tem a categoria de lucro, de valor e é meio por aí. O problema é que ele vai fazer de tudo para transformar todas as coisas que existem, a diversidade maravilhosa do mundo e seus povos, em coisas que se encaixem nessas categorias. Mercadoria, mercado, valor, lucro. Então, quanto mais crítica boa, mas assim, mas vocês entendem, né? Quanto menos restaurante de... Enfim, eu não sei não me vê nenhum prato tipo coreano aí. Mais restaurante tradicional raiz, e tal. Né, e mais McDonald's tiver, é mais fácil de resolver a situação. Verdade. Mas se perde muito, né, nisso. E essas são as perdas que a gente tem que lidar, que é essa despersonalização que está colocado aqui. Né? Não importa nem mais o nome Coreia. Né? Agora viraram só mercados ou zonas de comércio separadas, mas assim, todo mundo se reconhece como a mesma coisa e tal, porque todos nós somos consumidores. É melhor que todo mundo fale a mesma língua, porque daí não precisa traduzir no meu aplicativo, entendeu? Jesus, amor. Né? Mais fácil. Sentido. Né? Meu Deus. É muito doido isso. E a gente tá aqui, né?
Por isso que eu digo, essa coisa de ser crítico não é que, tipo, vou me enfiar num buraco. Não tem como. Não tem como. Não, né? Não Mas tem. saber um pouco que essas coisas estão acontecendo, que a gente é sujeito a esses movimentos. E eles não são totalizantes. Pelo menos a gente gostaria de achar que eles não são plenamente universalizantes, como tu disse. Eles podem ser... Eu tenho um amigo que fala assim, o bicho é muito grande, mas ele não é do tamanho de tudo, né? Ele é grande, mas ele não é total. Então, né? E eu acho que o livro também ele é interessante. Isso quando o pessoal do grupo for ler e tal, vai ver que o texto, ele não... Ele tenta encontrar esse espaço de respiro. Sim. Né? Ele vai tentar o tempo inteiro ter onde o negócio está quebrado, onde ainda tem, né, uma fresta para escapar, e é mais ou menos aí que a gente se coloca sempre, né? Vivendo nas frestas, infelizmente, né? Porque senão a gente enlouquece nesse sentido. Tipo, pô, sou puramente um consumidor, um trabalhador / consumidor, né? Gero lucro para alguém. Mesmo que quando eu tô mexendo no meu Instagram, tô cansado em casa, não quero ver um filme, vou botar meu Reels aqui, né? Pra esquecer um pouco da minha vida. Pô, tô trabalhando para o Instagram. Que coisa horrível, né? É isso, né? E também virando um consumidor aqui. E, putz, eu acho que é pouco pra gente, né? Pelo menos eu acho que não é muito só ser um trabalhador consumidor, que é o que eles querem que a gente seja. Eu acho que é pouco. Enfim... Sim. É muito doido isso, porque hoje em dia a gente vê cada vez mais também as questões da própria, como a gente estava falando, da questão do íntimo. Dos nossos próprios desejos, as nossas próprias ideias, a nossa própria criatividade se tornando aí produtos, né? Sim. Que querendo ou não, em alguma medida que nem, por exemplo, a gente tá aqui, a gente faz um podcast, a gente é um produto. Claro. Entendeu? As nossas ideias se tornam um produto. Sim. Então, tudo, assim, é muito difícil a gente pensar em frestas, né? É muito, mas é isso. Tipo, nós estamos aqui tendo uma conversa massa demais, né? Estamos produzindo conteúdo, também estamos. Né? Estamos alimentando, etc. Mas a gente também está fazendo uma coisa que é fundamental. Então, essa que é a equação difícil, né? Tipo, digamos assim, a pessoa é uma artista também, né? Daí tá ali, né? Artista visual, né? Desenhista e tal. Vai lá, desenha, faz a sua arte, né? Do seu íntimo, mas ela sabe que ela precisa postar no Instagram. E daí fica aquela coisa, puta, cara, vou ter que... alimentar o Instagram, que vai estar alimentando uma inteligência artificial que vai roubar meu trabalho, não vai me dar dinheiro nenhum pra eu ganhar 200 pila vendendo ali uma cópia do meu... Mas, assim, ela ainda está produzindo. Né? Então, são essas coisas aí que é difícil, né? Claro que tem sempre os casos extremos das duas pontas, né? As pessoas estão lá trabalhando diretamente para a máquina, então, assim, já são totalmente colonizadas, já sabem todo dia a dancinha que tem que fazer no TikTok para, de fato, gerar engajamento, etc, etc. Tem os bichos do mato na outra ponta, né? Que enfim, vivem essa ideia... idealizada, tem certo sentido de existência artística, e tem todo o resto do mundo que está nesse meio aqui, né? Que está nesse contínuo, que às vezes está fazendo um artigo científico altamente cabeçudo, e em outro momento está fazendo um post no Instagram para ganhar uns likes, porque todo mundo precisa de amor, digamos assim. Né? Então, é preciso saber navegar, e isso é difícil, né? Mas o lance é isso, tipo, não deixar exatamente a dinâmica se confundir, porque às vezes vai chegar em vocês, por exemplo, agora já virou um meta podcast, mas vai chegar para vocês em algum determinado momento, gurias, não estamos bom de views e tal, quem sabe vocês não fazem mais curto, ou fazem menos problemático. Você já tá adiantando aí, daqui a pouco. Então, pois é. E daí tu te coloca nessa posição, tá? Eu quero ter um podcast ou eu quero ter um podcast para agradar a plataforma? É difícil de saber. É difícil de saber, porque tu também quer dinheiro, quer viver, quer né, comprar os livrinhos, pagar o aluguel. É muito difícil, né? E eu acho que, bom, daí só para amarrar, assim, eu acho que esse livro trata um pouco dessa coisa. Que não é apenas... Porque tem essa discussão clássica da ficção científica, que é esse problema do que é ser humano, tá? Com a ficção científica de robô, por exemplo. O que é um humano em relação a um robô? O que me diferencia... Exato. Né? Então, essa problematização muito importante na história da ficção científica. Essa problematização da diferença entre um humano e um não humano também implica nisso o que significa ser humano. O que significa viver em determinado momento. E eu acho que o livro faz isso um pouco. Tipo, ele não está comparando com não humanos, com robôs, etc. Mas ele é um livro que está, de fato, se perguntando assim, tá,
como que eu vivo num mundo que ele é propriamente quase todo robotizado, digamos assim. Né? Que os interesses dele não são interesses como bem-estar, desenvolvimento, coisas desse tipo, e sim a produção de lucro em algum nível, né? E de dominação. Então, eu acho que a ficção científica hoje em dia... Bom, a gente está vivendo um tempo meio ficção científica, né? Porque são coisas... É muito curioso que eu estava lendo o livro e tal, e ele não está viajando muito, assim, né? Ele não é uma coisa que te desconecta muito, porque os problemas políticos que ele está colocando aqui são problemas políticos que a gente discutiu ano passado. Tipo assim, o quanto que ter no Google inteligência artificial, sabe, não vai manipular a produção de resultados, etc, né? A gente discutiu isso como um problema político ano passado. Então, um problema que já está no nosso meio aqui, assim, né? E, bom, tudo isso que a gente falou da inteligência artificial, trabalho e tudo mais. Então, eu acho que é isso. A gente precisa um pouco da ficção científica para tornar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais palpável, coisas que já nos habitam de forma muito central. E que a gente não tem a menor ideia. O problema sempre, né, de não pensar sobre tecnologia, de não pensar sobre esse tipo de coisa, é que alguém está pensando sobre isso. Por nós, né? O problema é esse. Alguém está pensando, se a gente não pensava, não está pensando por nós. E é isso, a gente pode ser o chato, normalmente, né? Tratado como tal. Mas é isso. A gente não vai ganhar nenhuma batalha. Eu não vou ganhar nenhuma batalha, obviamente. Vocês duas talvez ganhem algumas, mas eu já abdiquei. Mas pelo menos fazer hesitar um pouco. Né? Fazer um pouquinho hesitar já é uma coisa. E para mim também dura melhor. No fim das contas, eu já tô nessa idade. Tipo assim, eu preciso dormir melhor apenas, sabe? Então, não sei. Mais ou menos por aí também. A gente entende todas as questões que estão envolvidas, mas a gente tenta sempre continuar fazendo a nossa parte, né? Exatamente, exatamente. Porque às vezes essa coisa, né, do tipo, como é muito grande e muito difícil de lidar, e os problemas são muito profundos, e são gente que é quase inalcançável, é muito desejoso dizer assim, então dane-se, sabe? Abandona aí e tal. Eu não acho que... Agora, voltando aos... Pessoal, eu não acho que as coisas estão dadas. Inclusive, quando dizem, né, não tem contra o que lutar, a própria crise climática, né? Agora o mundo já foi pras cucuia. Agora já era. O que eu vou me meter e tal? Vou tomar banho de 40 minutos e tal. Enfim, faz sentido também. Não vou tirar o sentido disso. Mas eu acho que isso é ideológico também. Abdicar, sabe? Eu acho que as coisas não estão... Se diz que as coisas estão piores do que elas realmente estão, justamente para nos tirar a capacidade de mudar o fato de que tem outro rumo possível, sabe? Então, e daí é isso, né? Nesse caso, esse livro... a gente nem falou muito sobre o imaginário que está por trás dele, cyberpunk e tal, mas isso vocês podem falar no próximo podcast. Mas esse é um livro um pouco desesperançoso, assim. Né? É abrir um futuro crítico que nos coloca numa situação desconfortável. Mas existem livros também de ficção científica que são abertura de futuros positivos, né? Abertura de futuros possíveis que não necessariamente partem do pressuposto que o capital vai continuar como ele está até agora e vai piorar. Né? Esse segue um pouco esse caminho, né? É uma distopia também. Ele tem algo de distopia, né? Que tem a ver com o imaginário que subjaz a ele, que só para esse imaginário cyberpunk que tem... Por favor, fala isso. Posso falar? Tá. Eu não sei quanto tempo que a gente tá. Já passou de 1 hora, mas vai. Tá, vou falar muito rapidinho, muito então. Bom. Porque assim, tem esse gênero cyberpunk, né? Que ele é vendido como tal. Não é uma coisa, né? Eu não sei se na capa do livro tá escrito, é um thriller cyberpunk. Thriller cyberpunk, exato. Cyberpunk é um subgênero da ficção científica surgido nos anos 80, no auge dessas políticas de austeridade, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, o início do chamado neoliberalismo, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, essa turma em que o futuro se tornou uma coisa muito obscura, sombria, triste, né? E o cyberpunk surge neste momento, assim, como uma espécie de uma imaginação sombria acerca do futuro. Ele não chega a ser exatamente uma distopia, no sentido clássico de distopia. Porque uma distopia, em geral, parte ou de algum grande cataclisma, ou de alguma grande mudança política, né? Ou a tomada do poder por um totalitário. O cyberpunk,
ele analisa as condições político-sociais do seu presente e ele faz um gesto extrapolativo, que é tipo, se tudo continuar igual, daqui a 40 anos como é que vai ser? Uma visão crítica. Então, e por que cyberpunk, né? Porque essas duas palavras, né? Então, o cyber vem de, cibercultura, tecnologia, cybernetics, né? Cibernética e tal. E punk de movimento punk. No sentido de as pessoas estão, normalmente, né? O enredo tradicional de uma história de cyberpunk é uma grande corporação precisa fazer algo tecnológico que não pegaria bem eles fazerem no aberto. Então, eles contratam uma pessoa muito boa tecnologicamente, né, o que a gente conheceria hoje como hacker, para fazer esse serviço por debaixo dos panos. Então, ele seria um punk no sentido que ele está fora do sistema, então ele é um excluído. Né, tem uma expressão em inglês que é high-tech, low-life, para definir cyberpunk. Então, alta tecnologia, baixa vida, digamos assim. Né? Então, são pessoas que vivem, né? São precarizados, né? Que a gente conheceria hoje no trabalho, mas que têm uma capacidade de uso tecnológico muito avançada, né? Que é o Choi, eu acho, no livro, que seria essa figura. Só que a imaginação cyberpunk, ela é uma imaginação um pouco nihilista, no sentido de que não entrevê uma mudança social significativa. Então, imagina as coisas nessa dimensão um pouco... É um capitalismo selvagem, é um desenvolvimento tecnológico selvagem também, que não se importa muito com as pessoas, e cada vez maior uma concentração de renda na mão de poucos e tal. Então, o que é o futuro? O futuro é Xangai, com muitas luzes e tal, mas gastando carvão até não poder mais, onde meia dúzia de pessoas aproveita Xangai, enquanto o resto está trabalhando nas minas de carvão lá. Né? Então, esse é o futuro cyberpunk. Então, é correto a gente linkar o cyberpunk ao pessimismo, essa ideia pessimista, sim. Que não chega a ser uma distopia, porque pode não haver um acontecimento drástico ali, né, que marque esse período. Eu acho muito interessante toda essa... Acho que isso arremata bem a ideia do livro, porque se a gente for pensar... a gente falou que ele é impessoal, ele não traz muito uma questão de nacionalidade. Até a gente comentou que a capa lembra um pouco mais Xangai, apesar de ser um livro coreano. Mas se a gente for pensar, para quem conhece um pouco mais de Coreia, a gente está num momento coreano muito pessimista. Que a gente está aí com uma baixa natalidade, um alto índice de suicídio, entendeu? Por exemplo, ninguém mais compra casa, porque os imóveis lá, estratosférico, ninguém compra, entendeu? E é isso. Acho que se você assistiu o filme Parasita, e muita gente assistiu, mostra bastante essa discrepância, né? Dos ricos e dos pobres. Então, a gente está num momento da sociedade coreana que existe esse pessimismo muito grande. Recentemente, um amigo nosso falou que a Coreia vai acabar se continuar desse jeito. Então, acho que isso conversa muito com a ideia desse livro. Tem essa questão de corporações também. Muito, total. Tem muito. Sim. Os conglomerados lá dominam. Dominam. Os conglomerados de tecnologia, né? E são familiares também? Sim. Inclusive, uma curiosidade linguística. Samsung é Samsung, né? Esse Sam é de 3 e Som é estrela. Então, faz referência aos 3 filhos que herdaram então é muito familiar. É familiar nesse sentido, muito nesse nível. No livro eles usam a palavra chebor, né? Chebor, exato. Que é esses conglomerados que são passados de gerações, entendeu? Tipo, na mesma família. Samsung, Hyundai, LG. Isso tudo. E esses conglomerados estão ali na crista de tipo todo o poder capital do país, enquanto o restante está todo se matando diariamente, entendeu? Então, realmente, assim, pensando por esse lado, ele fala muito dessa realidade atual da Coreia, porque é isso, se continuar desse jeito, o fim é triste. É triste, né? Não, é isso, né? E faz sentido ser essa coisa cyberpunk justamente por esses conglomerados serem propriamente de tecnologia. Pela própria história da Coreia também, de ter ido por esse lado, né? Sim. A Coreia e o pessoal ali do Sudeste Asiático, né? De tigres asiáticos. Tinha aquela coisa, né? As coisas que criavam. Mas, enfim. Né? Então, daí parece que tem até uma afinidade, assim, do cyberpunk com a Coreia. Parece que... Assim, parece ter sido uma alquimia que funcionou bem, né? O livro fundamental do cyberpunk é um livro chamado Neuromancer,
do William Gibson, que depois teve desenvolvimento, que é muito parecido com esse livro em algum sentido. Assim, eu acho que o Neuromancer, ele é uma coisa que daí seja um pouco diferente da Coreia também, até em questões culturais, assim. Tem essa coisa do maverick americano, né? O cowboy, sabe? O homem, o self-made man, que vai lá resolver as coisas e tal. Onde aqui as coisas são um pouco mais coletivas. Essa ideia de indivíduo não é tão demarcada e tal, como você estava falando mais cedo. Que eu acho que tem a ver, não sei se estou falando bobagem aqui, mas acho que tem um pouco a ver mais com a dimensão da Coreia. Mas esses são livros muito parecidos no seu espírito, assim, esse espírito pessimista, que tem um pessimismo que tem a ver com corporação, com tecnologia, com uma espécie de estase da sociedade. Então, os pobres estão aqui, os ricos estão aqui, né? E, no caso, os pobres embaixo, os ricos em cima, é bastante literal até na imagem. E isso faz parte dessa imaginação cyberpunk mesmo, assim, então acho que é muito acertado essa colocação. Há muitas críticas em relação ao cyberpunk, justamente o seu pessimismo. Entendi. Né? Porque o pessimismo ele pode ser usado para os dois lados, como a gente estava falando antes. Né? Ele pode ser paralisante, ele pode ser um pessimismo conservador. Aceita, né? Né? Ou aceita. É isso aí, a vida agora é essa, né? Então, assim, vamos lá. Corre esse risco, né? De em vez de ele trazer uma reflexão e uma vontade de mudança, ele causar essa entrega total. Exato. E pronto. Estagnação. Existe o desejo da entrega, o gosto da entrega, assim, do tipo, tá, beleza, agora quer saber, então eu vou ser um precarizado evangélico, sabe? Nada contra isso, assim, mas eu digo, essa coisa das forças dominantes, assim, quando elas se tornam tão grandes, tu tipo, eu vou me entregar pra essas forças, pra que eu vou ficar brigando contra? Sabe? Então, assim... E tem esse gozo nisso. Eu acho que é uma coisa que tem um prazer em se entregar. E mesmo que seja o prazer estético da leitura, né? Que é essa coisa... o que sobrou é isso. Ou tu é um soldadinho do sistema, assim, tipo, tá totalmente entregue, como a gente é em maior ou menor grau. Ou tu é um total outsider. Que daí tem esse desejo de ser, não, eu quero que o mundo seja muito ruim, porque eu não sou esse mundo. Então tem esse desejo de ser um outsider desse mundo, assim. Que a gente também sente esse prazer. Então, mas é assim, o mundo tem que estar uma merda pra ter, tipo, 4 outsiders. Ser especial, digamos assim, sabe? Então, e a gente não é nem totalmente soldadinho, nem totalmente outsider, né? A gente, como a gente tava falando antes. Estamos nesse meio. Tu tá nesse meio aí, né? Então, nesse sentido daí... Tem esse pessimismo que eu acho importante do ponto de vista denuncioso, assim. Porque eu não sei o quanto também... Tá, eu sou muito tagarela, né? Existe esse gesto reflexivo da Coreia em relação a ela própria, assim. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Crítico em relação a ela própria, né? Eu não sei se você tem ouvido falar que do ano passado pra cá veio uma onda de livros coreanos que estão encaixados numa categoria nova até, que é a ficção de cura. Eu ouvi falar do termo. Não conheci. E isso me faz pensar um pouco no enredo desse livro e nessa realidade coreana que a gente tá falando aqui agora, sobre que tá caminhando pra um desfecho ruim, vamos dizer assim. E essa ficção de cura, ela vem nessa esteira de trazer essas coisas todas, o dia a dia, que a gente fala muito, né? O pós-capitalismo, né? Que você tá ali, aí não tem muito para onde correr. Tá. E esses livros, eles vêm nessa esteira de trazer uma leitura leve, que vai falar dos problemas e vai dar fórmulas para você solucionar ou de você aceitar aquele problema e não deixar aquilo afetar o seu psicológico. Eu acho que a imagem que eu penso é botar um glitterzinho em cima, maquiar um pouquinho e ficar, ok. Tá difícil mesmo, mas assim, então vamos pensar positivo. Então, isso vai passar. Vai passar, pode encontrar o amor da tua vida e as coisas ficam melhor. Sim, eu acho que muitos livros que vêm fazendo sucesso na Coreia e que estão sendo exportados para cá, trazem essa perspectiva. Nossa, eu fiquei interessadíssimo nisso, obrigado. Eu quero até ler sobre ficção de cura, fala. Ficção de cura. Muito bom. Vocês já falaram sobre isso? Bom, porque daí eu escuto vocês, entendeu? É bem contraditório, porque ao mesmo tempo que faz muito sucesso, a gente entende que é um estilo de livro que funciona como fórmulas mesmo. Sim. Traz várias problemáticas da sociedade atual, com soluções muito básicas, meio básicas, muito rápidas. Sim, mas é realista, assim? É tipo romance? Tem de tudo. Alguns são mais pra fantasia, outros são mais realistas mesmo.
Nossa, adorei. Por exemplo, a gente fala... um que a gente cita é o... Que a gente gostou bastante, que é o Bem-vindos à Livraria Ronandon. Tá. Ele tem a ver aí com uma questão de... até dessa coisa da precarização. Tá. A personagem principal, ela passou por um burnout. Tá. Sendo funcionária de uma empresa conglomerada de tecnologia. Tá, e aí ela entendi. simplesmente largou esse emprego. Tá. Entendeu? Então é tipo toda uma conta corrente desse sistema de conglomerados. Pô, muito interessante, gente. Sabe? E isso tá muito em alta na Coreia. Tá. E isso faz todo sentido. Sim, pois é. Tu vê, né, como as formas que o inconsciente, assim, né, coletivo vai dando conta simbolicamente, né? Daí tu tem o Juna fazendo um jeito, o pessoal da... Não, e pra Parasita, essa turma toda aí, né, de crítica social mais evidente, assim, e tudo mais. É doido. O futuro é a Coreia também, né? Tem muita gente que fica dizendo, né? O Brasil já foi o país do futuro em algum momento, né? O país do futuro é o Brasil e tal. E um deles agora, o pessoal fala muito da Coreia, essa coisa do soft power, de exportação de cultura, de fato, como um jeito de... Né, K-pop e tudo mais. Esse negócio. Então, daqui a pouco, todos nós estaremos vivendo um pouco na Coreia, né? O que eu acho interessante. André, pra gente finalizar... Por favor. Por favor. Já falei demais, gente. Desculpa, pessoal. Não, foi ótimo. Tá bom. A gente queria alguma recomendação pra quem já leu Contrapeso e achou bacana, ou então que curtiu as nossas discussões, vai ler esse livro, mas quer ler mais. O que você indicaria? De ficção, né? Ficção, de ficção científica. Ficção científica. Vamos lá. Bom, que você já falou vários. Eu já falei né? vários. Eu acho que o Problema dos Três Corpos é um livro interessante, até para ler criticamente, com uma imaginação da mesma região, digamos assim, mas bem distinta. Né? Enquanto que a Coreia é um país... capitalista, né, de um regime capitalista com os seus problemas. Esse livro do Cixin Liu também tenta retomar uma imaginação, um ideário imperial chinês, é uma coisa bem... É um livro ótimo, mas ele também é um livro que é interessante de ler criticamente, assim. O que até porque o Xi Jinping é um grande fã e, né, o presidente chinês agora, então, tipo, tem uma relação ali ideológica interessante que tá rodando ali, então vale a pena ler o livro. Eu não vi a série que saiu na Netflix, então não posso recomendar. E aí, tu gostou? Então, é porque como eu não sou tanto do mundo sci-fi, eu achei o máximo. Tá. Mas aí eu fui conversar com outras pessoas que são, assim... né, viciadas em sci-fi, me criticaram. Então não sei. Tá. Eu achei boa, né? Ótimo. Abafa. Então, então e eu vou sugerir mais... eu vou sugerir um livro daí de uma autora japonesa também, já que eu citei um chinês, agora vou citar uma japonesa, que é uma figura interessantíssima, saiu no Brasil agora há 2 meses a tradução, primeira vez que ela sai no Brasil. O nome dela é Izumi Suzuki e o nome do livro é Tédio Terminal. É uma coletânea de contos, todos de ficção científica, dessa autora que é uma pessoa fundamental na cultura underground japonesa. Ela foi atriz, foi casada com um jazzista experimental. Enfim, ela era modelo de um fotógrafo muito fundamental do Japão nos anos 80. Ela faleceu nos anos 80. E ela escreveu esse livro. E agora ele está sendo publicado em inglês e agora saiu em português. Que máximo! Então, bem interessante, assim, gente. Não é exatamente cyberpunk, mas tá um pouco ali nesse universo. Enfim, essas imaginações né, da Ásia, Japão, Coreia e China, eu acho que tem algumas conexões pela história, assim, né? Sim. Mas diferenças muito importantes, assim, né? Especialmente Coreia e Japão, né? Que é uma briga fundamental ali e tal. Coisa envolvida. Nossa, os filmes de terror agora, só pra você também. Eu vi 2 filmes de terror coreano há um tempo atrás, e os 2, o centro é as feridas abertas do colonialismo, do imperialismo japonês, né? Que é um que chama Exuma, vocês já viram? Eu vi. Que é sobre as estacas, né? Que os japoneses cravaram umas estacas no meio da Coreia pra matar o espírito do... Cara, que coisa maluca, né? Muito bom esse Eu achei isso muito divertido. Eu adorei. Divertido não, né? Não, eu mas saí o filme com o coração na mão, né? Exato. E qual foi o outro? Um que chama The Wailing. Eu não sei como é que é em português. Esse eu não... Putz, eu esqueci em português. Acho que você viu em português? Vi. Acho que o filme é de 18, legendado, Tá. A gente bota aqui embaixo também. Isso, The Wailing. Tá. Que é muito interessante também sobre essa treta com o Japão e tal. Que eu nem conhecia muito, fui conhecer mais, porque, enfim,
A gente não estuda Coreia, né? Vocês têm uma afinidade, foram estudar e tal, mas a gente que tá mais fora. E daí fui conhecendo um pouco mais a partir disso, assim, essa relação tensa com o Japão. E muito recente, né? Total. Muito recente, imagina, as feridas tudo abertas ainda. Esse Exuma fala muito disso, Sim, né? é muito bacana. Chegou a assistir ainda não? Ainda não. Ainda Bem não. bom. Você bem vai bom. adorar. Ótimo. É terror, Jesus, exato, mas... exato. Ai, mas ótimas indicações. Pode ser? Pode ser, tá ótimo. Maravilha, Ótimo. maravilha. André, muitíssimo obrigada pelo papo, foi maravilhoso. Acho que a gente aprendeu muita coisa e vai complementar muito a leitura. Que bom, gente, tomara. livro. Eu que agradeço por ter me chamado. Eu aprendi muito aqui com vocês, valeu mesmo. Espero que tenha sido legal pra vocês também. Nossa, foi bacana. ótimo. Foi muito bom. massa. Para todo mundo que ficou até aqui, claro, como sempre, estão todas na descrição os links, os nomes dos livros, tudo que a gente indicou, séries, o que a gente falou aqui, filme, tudo isso. E continuem com a gente vai voltar no mais um episódio falando nossas impressões sobre o livro. Isso. Achei uma coisa interessante que o André falou sobre as diferenças, né, dos Estados Unidos com a Coreia. E são coisas que a gente sempre pega, né, sobre a questão tipo do individual e do coletivo. Olha só. Isso é muito interessante. Quem ficar com a gente depois no próximo episódio, a gente vai entrar um pouquinho mais aprofundando nisso. E é isso, gente. Vamos ler. Que venham mais livros de outros gêneros, né? Sim. A gente também não é muito do sci-fi, como a Bruna falou, mas a gente tá adorando, assim. Acho que super interessante. E aprendendo muito. É assim, só conversando, trocando que a gente aprende, né? Então, muito obrigada, André. E é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.